Olá, meus queridos irmãos e irmãs, é com muita satisfação que cumprimento a todos e principalmente a alegria de poder abrir a Palavra de Deus mais uma vez e juntos estudarmos. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e especialmente, Senhor, de termos a certeza absoluta de Tuas bênçãos sobre nossas vidas. Perdoe nossos pecados e faltas e capacita-nos a andar retamente em Teus caminhos. Unja-nos com Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra, termos condições de praticar e de transmitir ao mundo ao nosso redor. É o que Te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Hoje a lição 9, palavras de verdade. Interessante. Por incrível que pareça, verdade é alguma coisa que nem todos agradam. Quantos já perderam a vida por defenderem a verdade? Olha agora, vi um vídeo essa semana, 21 pessoas que eram muçulmanas, converteram-se ao cristianismo, foram executadas por decapitação. 21 carrascos atrás degolaram 21 cristãos, ex-muçulmanos. E cada um daqueles que morreram morreu porque estavam defendendo a verdade. Isso já aconteceu muito na história da humanidade. E vai continuar acontecendo. Até que o Senhor volte e bote fim a esse tipo de situação. E a muitos outros tipos. Porque Satanás rejeitou a verdade e leva o mundo, manipulado por ele, a rejeitar a verdade. Com isso, essa lição que estamos estudando, iremos aprofundar no restante do estudo, veremos o peso da verdade, de ouvir, de aceitar e de pregar a verdade. O verso principal, Provérbios capítulo 22, verso 20 e 21. É uma indagação do sábio, do Santo Espírito através do sábio para mim e para você. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Provérbios capítulo 22, verso 20 e 21. Olha que coisa interessante. O próprio Deus chamando a nossa atenção sobre a palavra dele, a revelação dele, seja escrita, seja viva em nós mesmos. E ele chama a nossa atenção. Porventura eu não te escrevi excelentes coisas? Não te revelei? E para quê? Para você mostrar para as pessoas que estão ao seu redor. Para o mundo ao seu redor. E a verdade é algo que você não só assiste na palavra escrita, mas você deve viver a verdade. E fazer parte da verdade, que a verdade é luz. Se você conhece a luz e rejeita a luz, você está em trevas. O segundo tema, o conhecimento da verdade. Aqui é uma decisão dura. Tomar a decisão de ter esse tipo de conhecimento, meus amados, é igual a história, se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Virar as costas para a verdade, o bicho vai pegar.
e conhecer a verdade e não se comprometer com ela, o bicho vai comer. Dá problema de todo jeito. O mais sensato e evidente são os princípios da sabedoria de conhecer e praticar, viver na verdade. Porque daí vemos a aplicação de João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Veja o que diz Provérbios capítulo 22, o verso 17 e 18. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque será coisa suave se os guardares no teu peito, se estiverem todos eles prontos nos teus lábios. Já pensou, meu amado irmão? Ouvir, se aplicar, se envolver com a verdade é coisa suave. E ter eles prontos na ponta dos lábios, ter a verdade exposta nos lábios e na vida, isso é digno, isso é dignidade cristã. Porque o crente que mente, o ser humano que mente, o que falou Cristo em João 8,44? Que quando alguém mente, se identifica com seu pai, que é o diabo. Porque ele é homicida e mentiroso desde o princípio. Então, ou anda na luz, ou anda nas trevas. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Se observarmos ainda Provérbios, capítulo 22, do verso 19 ao 21, podemos observar a evidência da fé, podemos observar a evidência da convicção e podemos observar a evidência da responsabilidade, do compromisso com relação à verdade. A verdade promove a fé, a verdade promove a convicção e a verdade promove a responsabilidade do compromisso de aceitar e viver a verdade. Terceiro tema: roubando os pobres. Amados, se observarmos o que está escrito em Provérbios 22 e 23, e em Provérbios, capítulo 23, o verso 3, rapaz, isso aqui é um problema muito sério. Roubar de qualquer um é pecado. Mas o camarada que partir para roubar de pobre, de aflito e de órfão, que partir para oprimir de qualquer forma essas três classes de pessoas, meus amados, diz o verso 23 de Provérbios 22, é terrível. O próprio Deus toma para si como problema pessoal de Deus, do Criador do universo. E Ele é o juiz do universo. E Ele diz lá bem claro que Ele defenderá em juízo esse tipo de causa e tirará a vida do ladrão, do marginal, do opressor que atacar esses três tipos de classe. Não importa se é governo, não importa se é pessoa, se é traficante, não interessa. Isso é o que diz o Senhor. É muito sério o que está revelado aqui. E se é um crente ainda que faz isso, meu Deus. E quando a Bíblia fala em vida, nós estamos falando em vida eterna. Se não correr atrás do prejuízo, para arrepender, para restaurar da forma que puder, e converter e mudar de vida, com esse tipo de problema, está frito. Quarto tema: ter inveja dos perversos. É incrível, irmãos.
Mas esse tipo de sentimento é praga no mundo. Quantas e quantas pessoas que têm inveja de pessoas perversas. Porque elas ganham dinheiro com perversidade? Elas são ricas por praticarem perversidades? Como traficantes e outros mais? Porque não há forma maior de perversidade como o tráfico. O tráfico de droga, especialmente. Qualquer tipo de tráfico é um terror. Mas o tráfico de droga é uma desgraça ambulante 24 horas por dia em cima do planeta. Desgraçando com vidas e vidas e vidas. Lares, lares e lares. Se arrebentando por causa das drogas. E assim mesmo, ainda acha pessoas para ter inveja da vida que essas pessoas têm. Da parte da vida que elas têm, que elas acham, entre aspas, que é boa. É o tipo de fantasia fatal. Detona com a fé e arrasa com a autoestima. Porque alguém que mergulhar naquele caminho para poder ter uma fachada social, a hora que ele deitar para dormir, ele não vai dormir mais em paz. A autoestima dele acabou. Como que um traficante tem uma autoestima? A hora que ele deita e pensa que ele participa da desgraça do mundo ao redor dele. Será que ele não sabe que aquilo que ele está fazendo está atraindo desgraça para ele, para a volta dele e para o mundo em que ele vive? Sabe, com certeza. E a autoestima dele? Qual é a condição de fé que ele tem? Qual é a condição de vida cristã que ele tem? Sem uma conversão. O dia que ele converter e mudar de vida, Jesus ama a todos, quer salvar a todos. Mas servir a dois senhores ao mesmo tempo, sem chance. Ou parte para a luz e vive na luz, ou parte para as trevas e vive nas trevas. Sabendo o seu fim. Execução. Extermínio. Com fogo eterno. Agora, se vier para a luz, não há pecado que não haja perdão. Deus perdoa. O único pecado que não tem perdão é aquele contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem volta. Mas o resto, os 10 mandamentos, todos. Todos têm perdão. Então não vale a pena ter inveja de ninguém. Inveja é um sentimento satânico e muito menos de perversos. Quinto tema: o que colocamos na boca? Aqui a sabedoria divina nos apresenta algo muito interessante. Vícios orais e etc. Dependências, alimentação imprópria e de brinde. Ainda apresenta a alimentação com ricos avarentos. Coisas interessantes. Se observarmos Provérbios capítulo 23, verso 29 ao 35, poderemos ver de cara a bebida alcoólica. A fatalidade que é a bebida alcoólica. E o que tem de crente marca-traque, que vai lá e toma vinho de fim de ano, não sei quando, desculpa disfarçada de alcoolismo temporário ou social. Mas está lá, está aí em Provérbios, o vinho, bebida mista, que é pecado, a ingestão de bebida alcoólica. Não importa se é vinho, não importa se é cerveja, não importa se é pinga, se é uísque ou o que quer que seja. Bebida alcoólica é algo que destrói o templo do Espírito Santo, de qualquer natureza. Não é porque nós temos aqui em Gênesis capítulo 9, verso 21, que apresenta um personagem bíblico muito importante na história do universo e na história do planeta Terra, porque ele participou
da única catástrofe que destruiu esse planeta, o dilúvio. E ele era alcoólatra. Deixou a dependência, serviu a Deus, entrou na arca, salvou o que deu para salvar, e quando saiu da arca, teve uma recaída. Como qualquer pessoa que hoje está na igreja e resolve dar uma recaída. Por isso que Jesus falou, orai sem cessar, para que não caís em tentação. E Noé caiu e entrou. Mas nem por isso serve de base, porque alguns personagens bíblicos, vários, tinham por costume tomar vinho, bebida alcoólica, não serve de base dizer que isso sirva de conduta, de exemplo. Não é importante de forma alguma o consumo de bebidas alcoólicas. Pense nisso. Porque um vício pode levar a outro. E as opções de vício hoje no mundo são demais. A hora que um não estiver funcionando mais, passa para o mais forte, e assim vai. Até estar arrasado. Completamente arrasado. E a dependência, seja ela de droga, seja ela de álcool, é uma desgraça. É transformar a vida pessoal e ao redor num verdadeiro inferno 24 horas. São formas de possessões demoníacas permanentes quando as pessoas entram na bebida ou na droga de forma determinada. O demônio tomará comando pleno da vida dessas pessoas. Por isso que elas acabam com si mesmas e acabam com o mundo ao seu redor. Que a vida para elas perdeu o sentido durante aqueles momentos. Pense nisso. Se você observar também em Provérbio, capítulo 23, verso 1 a 8, aqui apresenta os outros dois tipos de problema. Alimentação imprópria, está descartado também. Alimentos imundos, de Levítico 11, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não temos que comer coisa imunda. O próprio Deus sabe o comprometimento pecaminoso de consequência do pecado que teve na carne de determinados animais e recomenda para que não o comamos. E quando nós entramos aqui no outro contexto desse mesmo tema, não comer com ricos avarentos. Batata, virou as costas, está falando de você. Então, para que se expor a esse tipo de situação? Pessoa avarenta sempre é um problema, porque ela só pensa no umbigo dela. Trata bem por fachada qualquer pessoa. O negócio dela é segurar. Se ela atravessar o Canal da Mancha com um sorrisal na mão, não desmancha o sorrisal. E esse tipo de gente faz qualquer coisa para não perder dinheiro, para não gastar com ninguém. Avarenta é canseira, só canseira. É uma doença pecaminosa, terrível. Só Deus para ter dó. Que dentro da turma da relação que não vai entrar na cidade santa, está eles, os avarentos. Vai ficar do lado de fora. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Ezequiel, capítulo 33, verso 8, tem uma contribuição aqui de Salomão, que escreveu Provérbios também, uma grande parte, e um paralelo aqui é aberto, um paralelo com o livro de Provérbios que nós estamos estudando. Veja bem, se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei de ti. Ezequiel 33, 8. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui está na hora de colocar a missão do ID em evidência. Todo mundo sabe que o pecado mata, que o diabo mata. De Gênesis ao Apocalipse, o assunto do pecado, a trama do pecado, o drama do pecado é
exposto, advertido claramente. E a missão do ID, de Gênesis ao Apocalipse, em todas as épocas, é o senso de responsabilidade individual de cada um de nós, em ter consciência disso e de avisar ao mundo ao nosso redor. Porque se você sabe do caminho da salvação e está sabendo onde é o caminho da perdição e não avisa as pessoas, você está sendo covarde. E o covarde está na relação dos ímpios que não entrarão no reino dos céus. Pense nisso. Porque pessoas que se perderão, porque eu e você deixamos de pregar, deixamos de avisar, deixamos de testemunhar, nós seremos responsabilizados. Não adianta estar quase salvo, totalmente perdido. Ou você atravessa toda a extensão do mar que você tem que atravessar, se faltar uma braçada você morrer afogado, não adianta. Com 2, com 3 braçadas, não adianta. Ou está salvo, ou está perdido. E esse assunto da missão do ID, de você ter consciência disso, de compartilhar isso com as pessoas, com o mundo ao seu redor, meu irmão, é uma responsabilidade muito grande. Pense nisso. Não vale a pena vacilar nessa questão. Lembre que Levítico capítulo 5, verso 1, a lei de Moisés também apresenta algo sobre isso. Porque pelo nosso silêncio, nós nos tornamos cúmplices. Você saber a verdade e não falar, você está sendo cúmplice. E ser uma testemunha falsa, então? E depor em juízo com mentiras? Pensa na seriedade disso, meu amado irmão. Minha amada irmã. Pense nisso. Seja uma testemunha viva do Deus vivo, aonde quer que se encontrar. Pense nisso. Para finalizar, o 7º tema, evangelizar e testemunhar. O primeiro texto está em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 99, que diz o seguinte: as pessoas que nos circundam precisam ser despertadas e salvas, ou perecerão. Não temos nenhum minuto a perder. Todos exercemos uma influência que fala em favor da verdade ou contra ela. Pense nisso. O segundo texto está em Nossa Alta Vocação, página 18. Falem de fé, vivam a fé, cultivem o amor de Deus, evidenciem ao mundo tudo quanto Jesus é para vocês. Exaltem seu santo nome, contem de sua bondade, fale de sua misericórdia e contem de seu poder. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que essa seja a nossa decisão, antes que seja tarde demais. Senhor Deus, santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Liberta-nos, Senhor, completamente da mentira e das trevas, e nos abençoes com o Teu poder, para que andemos sempre com firmeza no caminho que Tu nos convidastes. Continue nos protegendo e nos guardando, e naquele grande dia, conta-nos entre os salvos, a nós e os nossos lares aqui representados. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.